Então vamos aí para fazer os comentários sobre o debate presidencial da Band que ocorreu ontem, 16/10. Se você está chegando aqui, se inscreva no canal, é só um cliquezinho, ajuda o canal a crescer, 1.680 inscritos. Meu muito obrigado e vamos aí para os comentários do debate. Separando aí por blocos. O primeiro bloco, eu acho que o Lula se saiu um pouco melhor, principalmente com a questão do tema pandemia. Tá? Esse é um calcanhar ali para o Bolsonaro, essa questão da pandemia. Depois o Bolsonaro muito bem trocou o tema, modificou e deu sequência. Gostei muito desse formato que a Band adotou com 15 minutos para cada candidato. Lembrando que o candidato pode falar mais ou menos e ele vai administrar e os dois vão se entrevistar e o repórter não se mete nesse período. E foi assim o primeiro e o terceiro bloco, praticamente. Lembrando que teve as perguntas dos repórteres que foram feitos no segundo bloco. Então, se eu fosse falar o primeiro bloco, eu vejo aí com uma situação melhor para o Lula em relação à pandemia. Porém, quando foi para o segundo bloco, eu vejo um bloco um pouco mais neutro ali. Não acho que Bolsonaro se saiu mal no primeiro bloco. Um pouquinho melhor foi o Lula com essa questão da pandemia, falando ali do número de mortes, falando dessas questões e tudo. No segundo bloco, uma pergunta da Vera Magalhães me deixou ali um pouco ali aflito em relação do que o Bolsonaro poderia fazer com ela e falar dela, principalmente sobre as questões. O Bolsonaro falou que foi uma satisfação revê-la. A gente sabe que isso é um tom sarcástico do presidente, afinal de contas, no passado, ele acabou falando mais do que deveria, atacou a repórter, independente se ela tinha razão ou não, ele tinha razão ou não para o ataque, ele não deveria ter o feito e acabou fazendo. Mas dessa vez ele se comportou bem e a pergunta que era para massacrar o Bolsonaro e exaltar o Lula saiu ali por conta ela. Ela simplesmente não esperava a resposta que teve, onde o Bolsonaro falou que ele aumentaria por causa de uma proposta, se o Congresso modificasse. E ele falou ali de uma situação, de uma proposta em 2013 da Luísa Erundina, que estava por lá. Depois a Luísa Erundina falou que foi deturpado a proposta dela, mas a proposta dela está lá, protocolado para aumentar. Ele disse que por ele não vai aumentar, que isso é uma definição do Congresso. Ele falou que ele não estudou o tema e que não é a proposta dele. Porém, se o Congresso o fizer, ele vai ter que definir. E o Lula tenta falar que os candidatos do STF que foram indicados, que os mesmos têm um currículo invejoso, que são pessoas que não podem ser amigos, que não podem ser companheiros. E aí o Bolsonaro foi lá e literalmente destruiu a fala do Lula, falando, olha, um dos ministros indicados por Dilma fez campanha ferrenha para Dilma, Rousseff. E você só está aqui hoje porque ele reviu o seu processo e ele modificou a questão do entendimento e por isso o senhor está aqui e citou o nome do ministro Fachin. Então foi uma pergunta muito boa para o Bolsonaro, se saiu muito bem nesse tema, tá? E no terceiro bloco, e aí, meu amigo, no terceiro bloco, a vaca foi pro brejo pro Lula. Perguntou quem vai ser o ministro da Economia, ele não respondeu. Ele falou sobre a questão, eu não lembro agora qual bloco que foi, mas ele falou da questão aí da ponte que o Fernando Henrique fez, uma ponte na divisa do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, tá? Na divisa do Mato Grosso com Minas. Eu vou até colocar o mapa do Brasil aqui, ó. Minas Gerais, a divisa com Mato Grosso, a ponte aqui deve ter 1.230 quilômetros, como tem aqui nessa imagem aqui do Milton Neves que colocou no seu Twitter, tá? Então a gente percebe aqui que há um erro na fala dele. Ele fala que chamou, que falou e deu os créditos, que foi Fernando Henrique que começou, que a transposição do Rio São Francisco, 88% foi feito pelo seu governo. E o Bolsonaro foi lá e rebentou ele de novo, falando o seguinte, olha, se foi no seu governo, por que a Dilma não concluiu? Por que eu, então, concluí? Voltou a falar sobre os temas de corrupção, falou sobre o Petrolão,
E ele fugiu de dois temas, fugiu sobre o tema do Petrolão e fugiu também na indicação do ministro da Economia, que ele não sabe. Ou ele sabe e não quer falar porque o mercado não vai gostar, porque as pessoas não vão gostar. E eu tenho certeza que o ministro a ser indicado vai ser político e não técnico, se o Lula for reeleito. Outro ponto, ele fala que o desvio do dinheiro das empresas que devolveram em torno de 16 bilhões, Bolsonaro citou uma a uma e os seus valores, falou que se devolveu é porque é culpado. Mas ele não assume, olha, eu não sei disso não, eu não sou culpado. Então ele foge do Petrolão e foge. O Lula poderia ter se saído muito melhor no debate, acabou se exaltando no debate, acabou falando uma besteira no final com o assessor, mandando o assessor calar a boca, falando que ele não sabe de nada. Se fosse o Bolsonaro, esse vídeo estaria em todo o Twitter, falando que ele é um troglodita, que ele não respeita as pessoas e tudo. Me surpreendeu o Moro estar do lado do Bolsonaro, mas eu faço a mesma narrativa do Alckmin quando se junta ao Lula. Para tentar vencer o Lula, o Alckmin se juntou. Para tentar vencer o Bolsonaro, o Alckmin se juntou com o Lula. E assim como o Moro fez, para tentar vencer o Lula, ele se juntou. Só que foi muito bom o Moro estar ali presente, deu uma conduta diferenciada. Trouxe voto novo? Não, porque quem vota em Moro não vota no Lula. Tá? Mas, porém, as perguntas relacionadas à corrupção machucaram o Lula e não conseguiu se sair delas. Agora, é inegável que ele fala muito melhor perante as câmeras, que ele usa a presença de palco melhor, porém, vacilou aí toda hora buscar o seu papelzinho, toda hora, igual uma criança, indo buscar, indo beber uma água. Você percebe que ele estava nervoso, percebe-se que ele estava fora do eixo, e o Bolsonaro se saiu melhor. Porém, Bolsonaro precisa melhorar a sua presença no palco. Ficou com a mão para trás o tempo inteiro. Não sei o que deram para Bolsonaro, porque ele estava tranquilo do início ao fim. Lula tentou várias vezes olhar no olho dele, confrontar ele, e ele se saiu bem. E Bolsonaro ainda vai lá e dá um tapinha nas costas do Lula, mostrando ali a pancada que o Lula poderia tomar, e o Lula simplesmente se desenquadrou. Foi toda hora buscar o papel, o Bolsonaro sabia disso. Falou, olha, fica aqui comigo, que eu vou falar agora sobre o desmatamento, que no seu governo foi muito maior que o meu. Basta dar um Google aí, que para mim a maior vitoriosa desse debate foi a Google, a Alphabet, para quem não sabe, pois teve maior parte falado do seu nome no debate. Então, toda hora fez isso. Bolsonaro se aproveitou muito bem e se deu muito bem nesse debate. Virou algum voto? Muito difícil. Se ele conseguiu virar, ele virou 1% dos indecisos, que ainda assim é muito pouco para ele. É muito pouco, é muita coisa para ele votar e melhorar. Mas ele perdeu a oportunidade quando ele ficou com 6 minutos finais. O Lula não soube administrar, por isso que eu falo que ele estava nervoso, ele gastou o tempo dele todo à toa para rebater, falou nada com nada, deu esse exemplo aí de Minas Gerais com a divisa do Mato Grosso, que é muito longe para ter essa divisa. Falou também dos professores que vão ter que trabalhar sábado, domingo, falou sobre a questão do analfabetismo, que também foi outra porrada que ele deu nele mesmo. Se preparou para o debate? Sim, mas foi mal. Tá? E o Lula ficou aí dando 6 minutos para o Bolsonaro falar à vontade. Bolsonaro passeou em vários temas, principalmente sobre a ditadura da Nicarágua, e o Lula não saiu fora dela. Ele não disse que não é amigo. E ele simplesmente falou o que ele queria falar, e essa foi a parte ruim. Bolsonaro poderia ter se aproveitado desses 6 minutos e não ter deixado 1 minuto para o Lula se pronunciar com o direito de resposta. Errou o Bolsonaro nesse sentido, que deu 1 minuto aonde um candidato estava morto. Ele poderia ter se aproveitado muito melhor e falado do seu plano de governo, falado das coisas boas do seu governo, e com isso não teria deixado brecha para o Bolsonaro, para o Lula se aproveitar e pedir direito de resposta. Lula pediu várias vezes, Bolsonaro também pediu, Bolsonaro muito menos. Lula interrompeu o Bolsonaro o tempo inteiro. Os repórteres da Band
interferir em alguns momentos. E o Lula, quando ele começava a falar e interromper, Bolsonaro parava e deixava ele gastar o tempo. Porém, os repórteres da Band, que conduziram o debate, deveriam ter dado mais algumas chamadas de atenção no Lula, pois o tempo inteiro ele interrompia. Isso mostra aí falta de tranquilidade, mostra nervosismo da parte do Lula. Então, o Bolsonaro se deu muito bem com 6 minutos para ele final, para sapatear em cima do Lula, como foi no último bloco. Porém, eu divido da seguinte forma: primeiro bloco, Lula saiu melhor com o tema pandemia. Segundo bloco, para mim, foi neutro, porém, Vera Magalhães não conseguiu atingir o Bolsonaro, como ela queria, com a questão do STF, com o aumento dos ministros. E o terceiro bloco, Bolsonaro foi espetacular na tranquilidade, na presença de palco, mostrando a diferença de tamanho dos dois, que o Bolsonaro é maior do que Lula, se aproveitou disso muito bem e ficou com 6 minutos finais, literalmente passeando em cima do Lula. Então, o Lula acredita que ele vai se preparar melhor para um próximo debate. Bom dia, Henrique Clay, seu jornal antes do jornal. Bom dia, seu Nivaldo. Bom dia, Ronaldo Cardoso, Fabiana Félix. Henrique Rodrigues, o seu jornal antes do jornal. Wagner José, Cazuza, bom dia, Cazuza. E o Lula fugiu novamente na pergunta que o Bolsonaro fez, quem vai ser o seu ministro da Economia. Ele sabe, mas não quer dizer. Ele não vai falar porque é um nome que as pessoas não querem. É indicação política, ele vai querer manobrar o tanto que ele quiser. Agora o que eu falo é o seguinte, para mim, Lula já está cansado, 76 anos, a idade está pesando, ele está vindo candidato, acabou de casar, eu acho que ele está doente ali, com algum problema na voz de novo, pegando para ele. Então eu acho ali que tem algumas situações nesse sentido para ele ali pesando e a idade começa a pesar um pouquinho.